Ok, dona Maria. Deus, Senhor e meu Pai, Senhor Jesus, nesse momento, estamos todas reunidas e, eu lhe peço que o Senhor envie o seu Espírito Santo, sabe? Me guie, me oriente, certo? E também a todas nós, nesse momento, porque essa é a minha primeira estudo, assim, o primeiro momento que eu apresento alguma coisa da palavra, e é muita responsabilidade. Apresentação eu já fiz várias, mas da palavra essa é a minha primeira. E eu peço que o Espírito Santo me guie, certo? Não só a mim, mas a todas as pessoas, todas as minhas companheiras que estão aqui nesse momento, para ajudar para esse estudo venha a frutificar na nossa fé, no nosso caminho, na nossa jornada em busca da salvação, não só de nossas almas, a nossa salvação pessoal, mas também daqueles que, nós temos como familiares, amigos e pessoas que nós buscamos levar a palavra do Senhor. Espírito Santo, mais uma vez eu lhe peço, tome a direção desse estudo e abençoe todas nós a partir desse momento. Amém. Amém. Fica à vontade aí, dona Maria. Certo. É o seguinte, quando eu li, Lília, ela sabe disso, ela me disse que era do 1 ao 24. Só que o 25 e o 26, na verdade, completam o pensamento. Então, ela concordou que eu faria de 1 a 26. E eu dividi, certo, em duas partes, em três partes, aliás. A multiplicação dos pães, certo? A questão da multiplicação dos pães, a questão de Jesus andar sobre as águas, certo? E a questão de Jesus, o pão da vida, certo? Então, são três questões. A maior é a da multiplicação dos pães, porque tem muita coisa para falar. Então, eu pensei em fazer isso. A gente vai ler, eu vou fazer os comentários, e vocês fazem, depois a gente passa para outra etapa e segue essa rotina, para poder a gente dar mesmo condição da gente, todo mundo sentir, perceber o texto e todo mundo se posicionar, certo? A multiplicação dos pães. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, né? O que é o mar de Tiberíades? Na verdade, é que, certo, Herodes Antipas, em mais ou menos 22, 26 depois de Cristo, construiu aí a cidade, certo? Em homenagem a Tibério, o imperador, certo? E nós sabemos que todos esses textos eles foram escritos depois de Cristo, né? Então, eu acho que João faz uma referência porque quando esse livro foi escrito, esse lugar já era conhecido como Mar de Tiberíades e não Mar da Galileia. Então, por isso que ele faz essa observação, não é? A grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus, né? Os sinais, que são esses sinais? Por que essa multidão estava seguindo? Jesus atinge o auge de sua popularidade. Por quê? Porque Jesus se manifesta com sinais que aplacam os sofrimentos humanos, curas, sacia a fome, né? E aí, né? Na verdade, ele sobe no monte, como diz aqui, Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, então ele começa a ensinar. Mas muita gente estava ali só em busca do lado, né, mais fácil, né? Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, essa frase é muito boa, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ou seja, Jesus, em alguns momentos na Bíblia, como com a samaritana, ele fez a mesma coisa, ele tomava uma atitude de provocação. Ele provocava, digamos, o diálogo entre os discípulos, perguntando, fazendo perguntas, aquilo, mas ele já sabia o que tinha que fazer. Né? E Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isso para tantos? Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E ainda havia relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, né? Então, certo? Ele subiu o monte, e aí a gente pode fazer uma relação com Moisés, né? Moisés e Jesus. Moisés subiu o Sinai, Jesus subiu um monte, a gente não, aí não diz qual é, eu não encontrei essa referência, certo? Mas ele subiu um monte. Moisés trouxe os mandamentos, né? Houve também a questão do maná e das cordonizes, e Jesus com a cura, pão e peixe, certo? Então, os dois, eles trouxeram a palavra de Deus, eles trouxeram benefícios, né? Orientações, e trouxeram também o lado material, que é alimentação provida por Deus, manás e cordonizes, pão e peixes, certo? Então, ele aqui discute, né? E ele discute, mas ele sabe o que vai fazer, né? A multiplicação dos pães e dos peixes, né? Aí você vê aqui, Jesus tomou os pães, já no 11, né? Eu passei? E Jesus disse, não, estou certa, perdão. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobrebejaram, para que nada se perca. Certo? Então, certo? O que é que a gente vê aí? No 5 a 9, ele discute o problema. No 10 ao 13, ele diz o que vai fazer, certo? E é importante que a gente veja que o pão de cevada é o pão do pessoal mais pobre, né? Era o lanche de um menino, né? Pão com os peixinhos fritos, era o lanche de um rapaz. Era uma comida para uma pessoa, certo? Na época, o pão de trigo ele era mais caro e era de pessoas mais afortunadas, certo? Outra referência que eu encontro aí é a questão de que ele fala sobre a relva. Isso mostra que, se havia relva, é porque a gente estava num bom clima, certo? Devia ser primavera ou verão, porque não era um período de chuva, porque período de outono e de inverno, mesmo que tenha relva, você não pode sentar porque está molhada. Então, devia ser um período em que realmente, né, se pudesse sentar. Eu acho interessante que tem lugares ainda hoje, né, na Europa mesmo, as pessoas fazem o chamado piquenique. Aqui a gente não tem muito esse hábito de ir para os jardins, sentar e não tem. A gente, talvez por ser marítimo, a gente prefere mesmo ir para a praia, né? E aí a gente observa o seguinte,
essa parte, entendeu? Eu acho interessante, porque ele fala assim, olha, ele tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e pelos que estavam assentando igualmente também dos peixes, quando eles queriam, certo? Veja que é também da ceia, né? Na ceia, certo? Como foi a ceia? Ele tomou o pão e o peixe, certo? Abençoou, certo? Deu graças, certo? Tanto na ceia como aí, certo? Repartiu, certo? Depois distribuiu. E há também aí uma questão de uma parte, eu encontrei no estudo, referente ao Apocalipse 13, certo? No Apocalipse, capítulo 19, perdão, versículo 13, ele fala o seguinte, cadê? É 19:9, perdão. No Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, a gente já encontra aí a intenção da celebração da ceia, né? E, continuando, no 12, ele fala uma coisa importante. Por quê? Porque ele manda que... Pois então, Jesus, ele supre as nossas necessidades, né? Quantas vezes a gente fala no financeiro, como eu vou chegar no fim do mês, né? E chega, certo? Quem de nós não teve essa necessidade, certo? E os 12 cestos, 12 apóstolos. E Jesus não aprovou jogar fora, porque ele não aprova desperdício. Por quê? Porque quando você recebe uma graça, você tem que se apropriar dela e não perder parte dela, né? Então, você veja que ele recolheu. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Veja, certo, essa observação que ele faz, né? Verdadeiramente o profeta. Por quê? Porque ele está suprindo as necessidades do mundo, não é? Então, eles estão achando que o verdadeiro profeta é o que vem satisfazer suas necessidades. Estou querendo comer, me deu comida, certo? Eles não estão atentando para o lado espiritual da coisa, certo? Eles estão aí, né? E aí no 15 ele diz assim, sabendo, pois, Jesus, que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram ao mar. Entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro. E ainda Jesus não tinha vindo a eles, certo? E tendo navegado uns 25, 30 estádios, viram a Jesus andando no barco e o temeram, sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Né? Já estou, perdão, eu passei. Então, aí, certo? O que a gente tem importante na multiplicação é que Jesus, certo? Ele se retirou. Por que ele se retirou? Porque ele não queria ser o rei dos judeus, ele não queria ser o rei dos judeus nesse mundo. Ele, na verdade, ele alimentou as pessoas com misericórdia. Ele, como ele faz com todos nós, ele supre as nossas necessidades do mundo, porque por misericórdia dele, por bondade dele, certo? E as pessoas, né, estavam pensando sempre no mundo, querendo fazer Jesus como rei,
Mas ele não queria isso, por isso que ele se afastou, porque ele queria ser um rei espiritual. Ele estava querendo desenvolver o lado espiritual da gente. Eu acho que ele, né, isso é a minha interpretação, gente. Eu acho que quando ele percebia essas coisas, sabe, ele se sentia muito triste, sabe? É mais ou menos assim, quando eu estou dando aula, que o aluno levanta a mão, eu penso que ele vai entrar para dizer alguma coisa, e ele me pergunta, posso beber água? Professora, que hora termina a aula? Sabe? Quer dizer, o cara não está nem aí porque eu estou falando, ele está querendo se mandar. Né? Então, Jesus percebeu que os caras estavam querendo era a vida deles do mundo, a solução para eles do mundo, ele aí se retirou, foi embora e foi para o Monte Frá. Dona Lília quer falar. Fala. Obrigada aí pela palavra, dona Maria. Pessoal, ela fez essa divisão aí do tema, por temas, né? Bem interessante, mas vamos retroceder um pouquinho, que eu levantei a mão faz um tempão, viu, dona Maria, senhora? Desculpa. Não tem estresse, não. É só para justificar, porque eu vou voltar. Então, ela falou aí sobre a Galileia e Tiberíades, é a mesma coisa, viu, pessoal? São sinônimos. Em determinados momentos era chamado daquela forma ou não, como ela já citou aí, em homenagem ao rei Tibério, o imperador Tibério. Aí o governador daquele local deu o nome de Tiberíades, tinha a cidade também de Tiberíades, enfim. Mas é a mesma coisa, tá bom? Galileia, Tiberíades, né, o Grande Lago, é tudo sinônimo do Mar da Galileia. Bom, Jesus estava andando por lá e a gente vai perceber que uma multidão imensa o seguia, ok? E o texto deixa bem claro, por que o seguia? Né? Porque ele era bonitinho ou tinha palavras bonitas? Na verdade, não. Em princípio, a gente poderia até pensar, poxa, está ainda por causa das palavras, né? As palavras de vida que saem dele. Mas o texto fala bem assim, verso 2, uma grande multidão seguia porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. Então, eles iam atrás de curas de enfermidades. Não era necessariamente uma outra coisa, não. Eles estavam muito enebriados, muito assombrados, né? Maravilhados, entusiasmados com essa questão de Jesus poder curar. Estamos falando de uma população que com certeza não era abastada, mas tinham suas necessidades e não podiam potencialmente ter um atendimento médico, até porque a medicina daquela época era muito precária, né? Hoje a gente vai no Google e a gente tem noção de alguma enfermidade, né? Naquele tempo era muito difícil você ter acesso a esse tipo de informação e mais difícil ainda você ter acesso a um médico. Lá não tinha SUS, Sistema Único de Saúde, não tinha isso, né? Você ou tinha uma condição para pagar um médico, ou então você ficava lá, como a gente viu, né, como era o nome, pessoal? Lá no tanque de Betesda, esperando o mito das águas serem agitadas pelo anjo. Então, essas pessoas que com certeza eram muitas, né, com certeza eram muitas, estavam sedentas de cura, todo tipo de enfermidade. Tá? Não existiam lá farmácias fáceis. É uma cultura completamente diferente, é um momento muito diferente do nosso. E talvez a gente não consiga nem enxergar isso tão bem, porque para a gente é tão fácil, né? Para eles não era assim tão fácil. Ainda Então, existe, né? Existem muitos lugares em que a Amazônia mesmo, né? Ela não é bem atendida de medicina. Quando chega um médico lá, é uma raridade. Eles, na verdade, eles vivem lá mais com a cultura que eles têm de plantas e ervas que curam isso e aquilo. Quando vai aqueles, né? Poxa, médicos, né? Que eles andam num barco e que vão, tem um nome, eu esqueci agora, né? Médicos, não sei, falando assim, que são os médicos que vão, né? Eles ficam maravilhados e vão todos em busca mesmo da saúde, né?
É Exatamente. mais ou menos isso que aconteceu aí. Mas Exatamente. a saúde é uma coisa material desse mundo. A gente não precisa, entre aspas, no mundo espiritual, de saúde, né? E ele estava ensinando e curando. E as pessoas estavam muito atentas para isso, para a cura, para o lado do mundo, né? Tanto que ele se Exatamente. decepciona, se afasta, inclusive aí você vê que ele se afasta, vai para o monte. Nessa parte aí que ele fala, eu acho muito importante. O nosso afastamento, a gente tem que se afastar. A gente tem que participar da igreja, a gente tem que participar dos grupos, sabe? Mas eu fico muito contente quando eu vejo, sabe, obreiras como aquela Dona Antônia, tem a outra também, que Maria, parece, que eu acho que até o nome dela é Maria, Lília, sabe? Eu não conheço todas, né? Mas as que eu conheço, que eu vejo chegar lá com sua roupinha, sem a roupinha de obreira, se senta lá, né, Dona Lília, lá com seu Marcelo, toda bonitinha, o casalzinho, vivendo o lado dela, cristão, porque às vezes a gente fica tanto ali na obra, na obra, na obra, na obra, e a gente se esquece, e a gente vê que o próprio Jesus, Deus, ele se retirava e ele iria orar, né? Não só aí que ele escolheu, né? Porque ele sabia que ele queria ser um rei espiritual, que ele não queria uma coroa do mundo, ele queria a coroa do espinho, porque ele sabia que era através de sua morte e ressurreição que o reino de Deus iria se estabelecer, tudo isso. Mas ele saiu, ele foi se alimentar no monte, né? Quem mais quer falar aí sobre o tema para a gente já passar para Jesus no mar? Eu quero continuar, se a senhora permitir. Ah, desculpa. E aí, ó, então, o pessoal está comentando aqui comigo que bonitinha é uma feia arrumada. Olha, me chamou de bonitinha e disse que eu sou feia, né, dona Maria? Eu te chamo. Oh, não, mas eu não falei bonitinha fisicamente, desculpe. Eu falei bonitinha no sentido espiritual, que ela vai ali se alimentar, sabe? Espiritualmente. Eu não olho nem a roupa dela. Eu entendi. Então, pronto. Quando a gente percebe, né, que as pessoas estão buscando Jesus por tal necessidade, então a gente vai entender que, como Dona Maria está falando aí, né, no futuro, ou melhor, desde já, o Senhor Jesus já tem essa certa frustração de estarem indo atrás dele, não pelas palavras de vida, pela promessa da vida eterna, né? Mas por causa da cura. Venhamos e convenhamos, é a necessidade premente daquela pessoa. Ela precisa ser curada para que ela possa retornar à vida, ao convívio social, ao trabalho, enfim. É perfeitamente compreensível. É frustrante? É, mas é compreensível. Tanto que Jesus vai sentar e vai começar a ministrar. Ministrar o quê? Deus sabe, né? O texto aqui não revela, mas ele vai começar a ministrar para esse povo mais uma vez, tá? O texto fala que esses dias estão próximos da Páscoa. A Páscoa não está perdida por aí, né? Esse termozinho, essa sinalização do texto quer dizer algo mais, né? Esse período não está perdido. Em João, a gente vai ver 3 vezes ele relatar a Páscoa relacionada com a vida de Jesus. Especificamente, as 3 últimas vezes, os 3 últimos anos do Senhor Jesus. A primeira Páscoa a gente já viu. Essa daqui é a segunda Páscoa. A primeira Páscoa ele foi para Jerusalém, mas essa segunda Páscoa ele não vai para Jerusalém, o que era o normal, o que era o esperado de todo judeu. Tem um porquê. Então ele permanece lá na Galileia e ele não vai a Jerusalém. Alguém saberia dizer por que ele não vai para Jerusalém? Sendo que ele tinha Ainda não pleno está consciência. ele ainda não terminou o ministério, primeiro. Eu vi isso, eu percebi, só que eu procurei e não encontrei nenhuma informação maior, Uhum. sabe? Além dessa Justamente, questão.
de que estava próximo da Páscoa, ele fez um prenúncio, né? uma pré-santa ceia, ele distribuiu pão e peixe, certo? E não foi para a Páscoa, ele ficou, certo? Na Galileia. Eu acredito que, porque não tinha ainda chegado a sua hora, e poderia acontecer a sua prisão ou algo que ele não queria que acontecesse, ele queria terminar o seu trajeto na Terra de sua missão, seu, né, Exatamente. ministério. Então, ele vai ter, ele já teve esse confronto em Jerusalém, ele está sendo já perseguido, então ele vai dar um tempo, ele não vai para Jerusalém nesse momento, tá certo? Então, por causa do clima tenso que já está se formando em redor dele. Ele evita e permanece lá, continua executando o seu ministério. A terceira vez que ele vai para Páscoa é, de fato, para ser sacrificado como cordeiro perfeito, e a gente já sabe essa correlação, o sacrifício do Senhor Jesus e a Páscoa e a nossa salvação, tá bom? Então, quando essas famílias vão se aproximando, ele está de um lado lá do Mar da Galileia e ele atravessa, vai para outro lado. Esse outro lado dá a entender que é a região ali próxima de Betsaida. Betsaida, a gente já sabe que é a região, né, a terra natal do próprio Filipe, do André, do próprio Pedro. Então, ele está indo para um local que já lhe é familiar, porque ele já passou por aí também, tá? Então, ele vem, percebe toda aquela multidão e ele vai compreender que essas pessoas vieram de muito longe. Bom, se ele mesmo já atravessou uma ponta a outra do mar, esse povo não tinha barco, atravessaram andando. Então, vamos lá, sei lá, talvez uns 20, 30 quilômetros aí. E isso é significativo, então o povo estava cansado. Jesus, ele tem misericórdia daquele povo, obviamente. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai sugerir que os discípulos o alimentem. No momento que ele vai, sugere para os discípulos, né? O que a gente vai fazer? Né? Vamos alimentar esse povo como? Ele vai e instiga Filipe. Filipe já conhece a região. Filipe sabe aonde tem pão, onde não tem pão, né? Onde tem mercado, onde não tem mercado. Ele vai dar essa provocada em Filipe. Filipe, e aí, o que a gente faz? E aí Filipe dá uma resposta humana. Nem com 200 denários, ou 200 dinheiros, ou 200 dias de trabalhos, né? Poderíamos comprar pão suficiente para que cada uma dessas pessoas comesse um bocado, não era um pão. É para que cada uma dessas pessoas comesse um bocado. Naturalmente, impossível disso acontecer. Mas o texto fala como? Mas, verso 6, mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Mais uma vez, João colocando Jesus um passo à frente de todo mundo. Ele está ciente de tudo que vai acontecer e tudo que ele tem de realizar. O que eu acho interessante, pessoal, é que ele fala que o texto fala que Jesus faz essa pergunta para colocar essas pessoas à prova. Que pessoas? Os discípulos. Mas colocar à prova por quê? Quem saberia aí dizer? Para ver se eles já tinham uma resposta que não fosse tão assim da realidade. Porque essa resposta de Felipe, ele coloca a realidade humana, as condições humanas. Olha, a nossa condição não nos permite. Nós não temos como. Nós precisaríamos de 200 dinheiro, não sei quantos dias de trabalho. Humanamente, não tem como. Ele só chegou, digamos assim, ao ponto, né, na análise do problema, ele só chegou até aí. Olha, eu já fui no médico, já fiz os exames, já tomei o remédio, mas não houve solução. Então, eu não tenho solução humana. Nós ainda temos isso, nós ainda vivemos isso, né? Nós estamos vendo aí toda hora testemunhos. Pronto, solução humana não tem,
então eu vou ter que procurar a solução de Deus. Eu vou ter que procurar, pedir a Deus a cura, porque humanamente é impossível. E a mesma coisa aí do lado material. Eles não conseguiram, também eles não iriam conseguir multiplicar os pães, isso só Jesus mesmo iria poder fazer, né? Eu acho que aí ele só faz o reconhecimento da limitação humana. Ele já chegou até aí, ele não conseguiu ir mais longe. Ok, E fala talvez aí. Jesus quisesse ver se tinha. Fala, Cristiane. Fala aí, Cristiane. É mais ou menos isso mesmo que a Dona Maria está falando, porque o Senhor Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Mas aí ele perguntou sabendo a resposta dele, mas ali era um momento de ensinamento, porque o Senhor Jesus sabia que na cabeça deles, eles nunca iam imaginar que Jesus ia fazer aquele milagre para tanta gente comer, né? Ali era um povo, eles eram mais carnais do que espirituais. Então, eu acho que tudo isso é para ensinamento também, tanto que o Senhor Jesus orienta, quer dizer, pergunta, mas aí mostra o milagre. Então, eu acredito que Jesus não poderia esperar que eles falassem, não, Senhor, o Senhor pode curar. Claro que eles nunca imaginavam aquilo. Então, o Senhor Jesus já sabia da resposta. Então, eu acredito que era também por ensinamento. Não, olha só, vocês não acreditam, mas eu posso fazer, e eu vou fazer aqui para vocês verem. Mas Jesus, ele é didático. Didático. Se você vê os passos daí dele, dessa questão dele provocar, o diálogo dele com Felipe, é basicamente a Fernanda, né, que é professora, né? Então, ela está sabendo, dizendo, o professor ele não pode chegar lá dizendo 2 mais 2 são 4 e ponto. Não, ele fica fazendo uma provocação para que o aluno chegue ao 4. E foi mais ou menos isso que ele fez uma provocação para que os discípulos reconhecessem a limitação humana, porque eles não podiam ir mais além disso. Foi isso que ele chegou, não tem como. Entendeu? Foi essa Maiara que... Maiana, fala aí, Maiana. Maiana, ele atirou a pão, foi? Deixa... Vai falar, Maiana? Foi. Fala, mulher. Primo, eu vou falar, calma. A senhora não deixa? Antes eu vou fazer uma pergunta. Felipe, ele conhecia as escrituras, não era isso? Só para mim poder me situar direito. Com certeza. Então, o Senhor Jesus, ele primeiro, como já foi dito, ele quis ver até onde esses discípulos confiavam no poder de Deus. E segundo, não é a primeira vez que vai acontecer a multiplicação dos pães. O profeta Eliseu fez uma multiplicação de 20 pães, se eu não me engano, 20 pães, e que também sobrou no passado. Então, Felipe, como conhecedor da palavra, ele deveria saber, ou no mínimo lembrar, que Deus poderia fazer com que essa multiplicação acontecesse. Isso aí mesmo, Maiana. Então, ele vai e provoca justamente para ver o despertamento da fé. Todo mundo falou algo parecido, mas Jesus sabia que ele já tinha ouvido algo a respeito, algo parecido. E não só essa questão aí do profeta Eliseu, que chegou a alimentar 100 homens, mas todo mundo já tinha ouvido sobre a provisão de Deus no deserto quando maná caía do céu. Então, coisas extraordinárias já haviam acontecido, eles não conseguem reconhecer que Jesus, ele é ilimitado. Não tem limite para o poder dele. E Jesus está fazendo com que eles tenham essa experiência, né? Como é que a gente fala? Experiência mesmo. Essa liberdade de pensamento, essa liberdade de fé. Jesus está provocando justamente para que eles comecem a ter esse despertamento. Quando o pastor vai lá e prega e fala aquilo tudo, é para despertar a nossa fé. Não é? Não são aulas de motivação pessoal, não. É despertamento da fé. Então, o que Jesus está provocando aqui é isso. E olha só como é que ele segue. Um dos discípulos, André, chega lá e fala, tem aqui um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Bom, o que parece ter sido mais proativo até aqui foi André.
Tudo bem, a visão dele foi desse tamanho, mas ele foi atrás de uma solução, né? Filipe já tinha deixado claro, ó, a gente não tem dinheiro para isso. Ponto. Né? Tem pelo menos umas 15 mil pessoas aí. De boa, 5 mil homens acompanhando mulher, filho, né? Periquito, papagaio, umas 15 mil aí pelo menos. Não temos dinheiro para isso. Aí chega André, vamos procurar outra solução, né? Vamos catar pão por aí, vamos catar um alimento por aí. Me aparece lá o rapazinho, um jovem, né? Não é um homem, é um jovem, no máximo 20 e poucos anos, aparece lá com os pães e os peixes, como Dona Maria falou, provavelmente sua refeição, né? Talvez o almoço dele, indo para o trabalho, sei lá, enfim. Esse pão é de cevada e, óbvio, como já foi dito aqui, o pão de cevada era para aqueles menos favorecidos. E não só isso. O pão de cevada, ou melhor, a cevada, nesse momento, é onde está se iniciando a colheita. Então, o texto deixa isso claro. Olha, estamos na Páscoa, tem relva verde, significa que é início da primavera, início da colheita da cevada. Então, o que haveria, inclusive, em maior abundância seria a cevada. O trigo só vai acontecer lá em Pentecostes, né? Daqui a 50 dias, mais ou menos. Então, esse é o momento do pão de cevada, ok? Beleza. Quando ele chega e pega esse princípio do milagre, Jesus está esperando a colaboração do homem, instigou Filipe, não veio resposta, o André tomou uma atitude, apareceu alguém, opa, vamos pegar aqui esses 5 pães aqui e os 2 peixinhos, né? Aí chega Jesus e faz assim, faz os homens se assentarem, e havia muita grama naquele lugar, grama verde, relva verde. Interessante que isso aqui faz a gente já pensar lá naquele Salmo 23, né? O Salmo da prosperidade, o Salmo da provisão de Deus, né? Nada me faltará. Verso 2, me faz deitar em pastos verdejantes. É como se fosse já um prenúncio dessa obra messiânica, da obra do Messias, da obra do Senhor Jesus, já lá atrás. Então, pronto. O próprio Jesus faz aquelas pessoas sentarem nos pastos verdejantes, e quando vê os pastos verdejantes do Salmo 23, a gente vai ver a provisão de tudo que é necessário. E Jesus aqui vai justamente fazer com que haja essa provisão. E, mais uma vez, ele não vai trabalhar sozinho, pessoal. A única coisa que ele faz sozinho é pegar aquele pão e apresentar. Ele abençoa aquele pão. Ponto. Quem faz necessariamente o milagre não é o Senhor Jesus. Percebam que não é ele que faz a multiplicação do pão. Ele só abençoa. Daí ele coloca na mão dos discípulos, os discípulos repartem entre si, vão repartir entre o povo e assim por diante, tanto o pão quanto o peixe. Por que Jesus não assume para si a paternidade única e exclusiva do milagre? Por que ele passa a bola para os seus discípulos? Mais uma vez, para que esses discípulos tenham esse despertamento, essas experiências são para mostrar que através deles as pessoas podem ser abençoadas, através deles os milagres podem acontecer. Jesus não é egoísta. Quando ele derrama unção sobre a gente, ele não derrama unção sobre a gente com o desejo de ele realizar o milagre. Não, o milagre vai ser realizado através da gente, em nome do Senhor Jesus. É necessário sempre a participação dos homens, né? Esse texto da multiplicação deixa isso bem claro, muito, muito notado, né? Muito notado. Deixa eu ver aqui mais para frente. Tinha mais observações para fazer? Não, por mim, essas aí as observações que eu queria fazer. Alguém mais quer fazer alguma observação aí? Cristiane, fala aí, Cristiane. E com essa atitude, o Senhor Jesus faz discípulos. E é assim que a gente aprende, né? Exatamente.
Exatamente. E ele, nesse momento, está realmente focado em fazer discípulos, mas aqueles discípulos... Se vocês já chegarem até o final do capítulo, né? Eu imagino que muitas já devem ter lido tudo, vocês vão ver que até o final do capítulo, muita gente, nesse momento, já vai estar caindo fora do Senhor Jesus. Elas já vão estar se afastando do Senhor Jesus. Porque Jesus vai operar o milagre e depois ele vai vir com a palavra. Opera o milagre e vem com a palavra. Mas nessa hora, meu irmão, quando acabou a oferta de bênçãos e exigiu um novo nascimento das pessoas, aí fez com que né? Ele vai fazer com que essas pessoas se afastem. Né? Isso aí a gente vai ver lá para o final do livro, e isso é extremamente importante. O que ele quer, de fato, é fazer discípulos. Fala, Isis. Esse é particularmente um dos milagres que me emociona muito, porque é um milagre que a gente não se apercebe no dia a dia. E esse é um milagre que acontece diariamente, pelo menos eu tenho uma memória afetiva. Quando era criança, na década de 90, teve um problema, parecendo com o que a gente está passando agora. A flutuação dos valores, né? Uma hora a coisa estava muito caro, estava incomprável, e a galera estava passando, não sei se por fome, mas por dificuldade de comprar. Não tinha onde comprar, de desabastecimento. E eu me lembro que o pai trabalhava, ele era funcionário federal, trabalhava na SUCAM, de combater endemias. E ele viajava muito para o interior, e ele trazia sacas de feijão, sacas de farinha, carne seca, coisas que na cidade estavam escassas ou estavam muito caras. E eu lembro que ficava atrás da porta, e a família dele, os parentes, só era descobrir que o pai chegou, que vinham de lugares distantes, e todo mundo levava um tanto. E o saco não diminuía. E aquilo fica, pode até não ser verdade, mas eu acredito que sim, na minha memória emotiva, daquele saco não desvazia nunca, e todo mundo via, e pessoas distantes da família, e das duas partes, de pai e de manhã, e o saco não esvaziava, e tinha farinha, e a farinha era boa, era de qualidade, o feijão não acabava, e não acabava. E na minha família eu sempre vi isso, sabe? Manhã fazia um pouco de carne, um pouco de verdura, um pirão, e aquele cozido alimentava não só a nossa família, mas quem viesse, e chamava o povo da rua, e alimentava muita gente. E eu sempre vi aquilo, enquanto criança, maravilhada. Como é que um pouco de comida conseguia alimentar tanta gente, todo mundo satisfeito? E às vezes não era comida nem tão cara, né? Numa carne tão nobre, mas todo mundo achava aquilo maravilhoso. Eu acredito que esse é um milagre do amor e da disposição, de estar disposto a doar. Acho que o grande milagre foi aquele menino ter se disposto a dar o alimento que era dele. Talvez ele poderia não entregar aquilo, mas aquele ato dele contribuiu para o milagre. Foi o ponto de partida. E conseguiu alimentar todo mundo. E às vezes a gente não se apercebe desses pequenos milagres. Deixa outra coisa que eu anotei. Milagres do dia a dia, agradecer. E esses discípulos, meu Deus, eles andavam com Jesus, eles viam, eles eram testemunhas oculares. A gente conhece Jesus de ouvir falar das nossas experiências, mas eles andaram. E eles estavam com a visão muito limitada. Quando Jesus pergunta, é para ver como é que está o grau de espiritualidade dessa galera. Estão andando comigo e não conseguem perceber que eu sou com eles. E isso é com a gente. Às vezes a gente limita a nossa mente. Está passando por uma dificuldade. Né? Uma unha encravada, e aquilo nos abate tanto. E a gente não lembra que Deus é conosco. Que vai passar. E Jesus sempre pergunta, o que queres que eu te faça? Às vezes a pessoa só lembra de reclamar. Oh, meu Deus, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, por aquilo. Meu Deus, entra com providência, Senhor. E Jesus lhe pergunta, o que você quer que eu te faça? Você quer o quê? E aí, qual a solução para o seu problema?
Acho que esse é algo que a gente deve refletir, não só focar no problema. Ah, tá passando dificuldade, onde que a gente vai comprar pão? Não tem dinheiro, não sei o quê. O que a gente quer que Deus faça pela gente? Porque ele é poderoso, ele é capaz de fazer coisas maravilhosas. O que é multiplicar um pão para ele? Já que ele fez uma mulher de 100 anos, Sara, né, ter um filho, e ela riu. E me emociona muito essa parte, porque realmente me remete a essa memória afetiva, e é algo que eu trago para minha vida. Graças a Deus, a gente nunca fez questão de comida. Chegou, come o que tiver, e se não tiver, a gente faz, e vira uma grande festa. A alimentação, acho que é por isso que minha família é gorda, deve ser por isso, né? É um momento de confraternização, é um momento de alegria, é um momento de partilhar, é um momento de demonstrar amor. É isso. Fala aí, Cristiane. Aqui no versículo 2, fala que uma grande multidão seguia ele, porque ele já vinha fazendo sinais. Então, o Senhor Jesus já vinha fazendo milagres. E aí veio a multiplicação dos pães. E no versículo 14, está escrito assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Quer dizer que o Senhor Jesus, lá no capítulo 5, fez todo aquele ensinamento, falando quem era ele, através de quem, e o poder que ele tinha recebido de Deus. Aí fazendo milagres, sinais e prodígios, e só depois da multiplicação eles comentam entre si: pô, isso aí realmente é verdadeiro, né? Quer dizer que até então eles o quê? Tava só seguindo. Aí depois da multiplicação eles confirmam: não, multiplicou, fez a coisa dobrar aqui, então esse é o verdadeiro homem de Deus? Interessante essa sua colocação, Cristiane, porque eles talvez já tenham reconhecido Jesus como um homem especial, diferente. Mas aqui eles estão entendendo que esse é o Messias. Agora eles abraçam a causa, opa, é o Messias. Porque está escrito aqui, o profeta que devia vir ao mundo. O profeta que devia vir ao mundo, que eles estão esperando, é o Messias. Então, era um homem especial, era um homem dotado de poder, era um profeta, beleza, mas, opa, agora ele não é só isso, né? Rapaz, esse realmente é o profeta que a gente estava esperando. Então, cada dia mais eles vão tomando essa consciência. Jesus ele não está pregando sempre para o mesmo público, né? O mesmo público são os discípulos, mas ele não prega só para os discípulos, ele prega para as multidões que estão por lá. Ele vai fazer os milagres, necessariamente, me lembrem aí se houve, mas ele não fez milagre nenhum com discípulo nenhum. Teve nenhum discípulo que ele curou e depois o discípulo seguiu. Não, não teve. Então, todos já eram, pelo menos, sãos, saúde 100%. Né? Eles poderiam ser débeis na fé, fracos na fé, mas saúde 100%. Teve ninguém aqui que precisava de milagre. Tinham problemas no coração, na alma, né? Uns avarentos, né? Outros incrédulos, cada um lá com seus cada quais. Mas realmente é nesse momento aqui que isso vai, a ideia vai ficando mais clara para eles. Então, o burburinho vai passando, eles vão juntando as ideias, né, dentro de si, e aí a coisa vai acontecendo. Então, no imaginário coletivo, isso já começa a acontecer de fato. Olha, o Messias. Quem está falando isso? Os gentios? Não. Porque os gentios não estão esperando Messias nenhum. Então, esse daqui são os judeus reconhecendo o Filho de Deus como Filho de Deus. Pode ir, dona Maria. O que eu tinha que colocar é o seguinte, é que quando ele fala, né, que esse é verdadeiramente o profeta, certo? Que devia vir ao mundo, certo? No próprio texto, quando ele vai chegar, por isso que eu falei até o 26, porque no próximo texto, o Senhor Jesus, ele inclusive o 26, que Jesus responde e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas que comestes do pão e vos
saciastes. Ou seja, eles, na verdade, eles estavam vendo Jesus como o profeta que vai suprir as nossas necessidades. Eles queriam pegar Jesus para ser o rei dos judeus, para libertá-los daquela situação política. A interpretação até de historiadores e dos próprios, todos os livros de história, eles dizem, os judeus, estavam numa situação que eles precisavam de uma libertação política. Então, eles pensavam que o Messias ele ia fazer um trabalho como Davi, como Saul, sabe? Como outros personagens da Bíblia, outros homens que Deus levantou para os unir, para os congregar. Ele, dentro do mundo, eles não estavam espiritualmente desenvolvidos para chegar a essa situação. Eles não estavam, não é? E eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar, porque eu só parei para o 26, porque eu estou vendo que, não sei, eu acho que a interpretação de Jesus é a que realmente existe. Eles não estavam vendo Jesus como o Messias que Jesus é. Eles estavam vendo Jesus como o Messias que ele queria, certo? Isso nós fazemos muito, fazemos até com nossos familiares. A gente quer o filho que a gente quer, e não fica, meu filho é bom, e não sabe as artes do filho, porque não está vendo o filho do jeito que é. Então, eles reconheceram Jesus como um Messias, sim, mas como o Messias que ele queria, e não como o Messias que Jesus era, né? Tanto que Jesus dá essa queimação neles lá adiante, no final daquilo, né, que nós vamos começar agora lendo a parte de Jesus quando ele anda no mar, né? Então, nós paramos no 15, 16. Quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse, sou eu, não temais. Então, eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia, né? Então, na verdade, era um trajeto pequeno, não era esse trajeto todo, né? Mas, na verdade, na época, as tecnologias deles não eram grandes. Nós agora temos alta tecnologia, a gente está vendo aí avião caindo, navio naufragando. Eles, com a tecnologia deles, eles tinham, né, uma questão de um pouco de dificuldade, de medo da fragilidade das embarcações, né? E quando eles viram, eles tiveram medo. Jesus, ele sabia o que estava acontecendo, os acalmou. Sou eu, não tem mais. Aí nós vemos, né, a Jesus se apresentando como Deus, sou eu, o nome divino, né? E a gente vai, se você for para Êxodo, certo? Aqui, ó, em Êxodo 3, versículo 14, você vê assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, as palavras de Deus aí para Moisés, ele se apresenta como o eu sou, sabe? Esse é o nome que ele diz. Ele se apresenta da mesma forma que qualquer um de nós dizer, sou eu, Maria, né? Sou eu, Isis, sou eu, Cristiane, sou eu, Maiana. Ele se apresentou assim, sou eu, certo? O que eu achei interessante, não sei se vocês perceberam,
é que lá em Gênesis ele diz, a frase é a mesma, né? Na língua portuguesa é a mesma, tanto faz eu dizer eu sou como sou eu, isso é fato. Mas o que eu acho interessante é que Jesus diz ao contrário. Deus se apresenta, eu sou, e Jesus se apresenta, sou eu, né? Eu não sei, eu não sei se é alguma coisa, né, de tradução, né? E eu acho que Jesus deixa que os discípulos vivenciem um momento de temor, certo? Onde seus recursos humanos se esgotam, então ele mostra o seu poder. Ele anda sobre a água. Ainda hoje Deus nos faz passar por situações para criar, para certas experiências, nos amadurecer, certo? E eu observo, né, o seguinte, né, também que, não deixo, depois até eu falo, se tiver tempo. Tem alguém aí que levantou a mão? Não. Então, vamos continuar, certo? Lendo a parte, Isis né? levantou a mão aí. É isso. Eu não vi. Eu entendo o medo deles. Pelo menos eu morro de medo do mar. Quando eu atravesso a ilha, eu sempre prefiro ir de ferro, porque aquela lancha, eu morro de medo, está muito perto da água. E fora os mitos sobre o mar, né? Da mitologia mesmo daquela época. Realmente, uma figura no meio da água faria medo a qualquer um. E outras coisas na nossa vida causam medo, que parecem realmente muito maiores do que a gente, até por não entendermos, mas de ter essa noção de que Deus é maior, que Ele é conosco, que apesar, né, do medo das tribulações, Ele é conosco. Beleza. Pode continuar, Então, Maria. e aí, o que é que nós vemos aqui quando a gente vem para o pão da vida? No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Não é? Então, Jesus deixa, né, que os discípulos, não, que o povo busca Jesus pela motivação do medo do mundo terreno. Na verdade, eles estão buscando ele nessa modificação. E eles observaram essa questão de que Jesus chegou a Cafarnaum de uma forma não convencional. Por quê? Porque eles viram os discípulos partir, tudo bem. Depois eles viram lá a situação dos barcos, etc. E Jesus não estava nesses barcos, não estavam com discípulos, e de repente eles chegaram lá e está lá Jesus. E aí? Como foi isso? Como foi que ele chegou lá? Certo? Como foi que ele chegou ali? Os sinais têm uma função espiritual que não foi percebida. A busca por Jesus foi por razões materiais. Jesus sabe o que buscamos. Nossos interesses terrenos ou nossa busca por ele. Pela intimidade com Deus, pelo Espírito Santo, pela salvação da alma. O que é que a gente está buscando?
mesmo. A gente está querendo conseguir uma casa, um carro, a gente está indo lá fazendo corrente para isso, ou a gente, de fato, está querendo ter uma intimidade com Deus, está querendo ter o Espírito Santo, está querendo a salvação da alma, está buscando salvar outras almas. O que é que a gente está chegando? Está querendo, né? Os milagres de Jesus, ele mostra muita coisa, sabe? Quando ele anda sobre o mar, o que é que ele faz? Ele desafia a gravidade, certo? Ele mostra que ele tem poder sobre a natureza física da Terra, certo? Quando ele para uma tempestade, ele mostra que ele pode dominar o clima da Terra. Eu acho que, inclusive, aqui teve um momento em que nós estávamos, não sei, estudando que texto, né, que capítulo, mas que foi logo no início da criação, que não me lembro se quem falou, que mostrou que Deus nos deu domínio ao homem de tudo, mas ele não deu domínio sobre a questão climática, sobre a terra, ele não deu isso ao homem. Houve esse comentário, né? Então, quer dizer, ele fez esse sinal. Ó, eu domino, eu paro a tempestade. Eu tenho esse poder, certo? E hoje em dia nós não temos esse poder, porque a gente está vendo aí tsunamis e etc e tal. Então, tem uns momentos que Deus chega e nos chama a atenção, ó, eu estou aqui, certo? E aí, certo? Ele parou a tempestade, ele domina o clima da Terra, e aí o barco chega ao seu destino. Ele conquista o espaço, ou seja, ele dominou a situação e ele nos deu o nosso caminho. Ele nos levou onde nós queremos. Aí, no caso, ele levou os discípulos em paz, depois da tormenta, para o lugar em que eles queriam estar, né? Os discípulos, eles se fortificaram na fé. Eles, então, alcançaram, eu acho que, a salvação terrena, porque eles tiveram um livramento da tempestade, e, espiritualmente, eles sentiram Jesus de uma forma maior. Eu acho que eles caminharam mais para a salvação da alma, não é? E a multiplicação, que é que ela mostra? A compaixão de Jesus, nós já falamos, com as nossas necessidades terrenas, certo? E, desde o início, foi colocado que ali haviam dois grupos, né? Os que estavam ali buscando curas e questões materiais, e aqueles que, de fato, estavam aprendendo como, né, Lília falou, ele fazia uma cura, mas ele ensinava, ele estava ali também ensinando, ele estava ali também pregando. E nem todos estavam ouvindo isso, né? Outra coisa muito importante, né, é a cooperação dos discípulos. A necessidade, essa cooperação dos discípulos, ele organizou a situação, ele mandou os discípulos organizarem as pessoas, se sentarem, certo? Para fazer repartir o pão, certo? Isso mostra o quê? Que Deus age, sim, mas é necessário aquelas pessoas que levam a palavra, que acompanham, que estão aí rezando cada uma por sua pedrinha, que estão tentando ajudar uns aos outros. Adriana, está rindo, mas esse trabalho nosso, entendeu? É um trabalho que, às vezes, a gente não tem. Essa semana, eu estava conversando com minha colega sobre questão até de filhos, não foi nada de coisa. E aí, tanto ela como eu reconhecemos o seguinte, que eu já tive um momento que eu olhei para meu filho e disse, eu já estou cansada. Eu falo, você não ouve. Ele aí começou a me lembrar momentos em que eu falei e que eu disse. Ele disse, quem lhe disse que eu não vi? Eu não vi ele ouvir. Eu achava que ele não tinha ouvido, mas ele ouviu. Entende? Então, a gente, às vezes, a gente fica meio frustrado, mas, de repente, a gente levou a palavra, a pessoa fez assim uma cara feia, mas entrou no coração.
E aí a gente está fazendo o nosso papel. O nosso papel, eu acho que isso aí, entendeu? É a questão de que todos receberam, que ele não faz acepção de pessoas, a cooperação dos discípulos, certo? A fartura da bênção que sobrou, a bênção veio maior do que eles queriam, porque eles comeram, se fartaram, ainda sobrou, certo? E o respeito àquilo que Deus nos dá. Fazer o bom uso de tudo que recebemos, recolher a sobra. Isso não foi suvenice, sabe? Não foi, não. Olha, a bênção foi essa. Eu queria ter dinheiro para comprar uma casa, veio para comprar uma casa, um carro, etc. E tal. Ah, eu vou sair fazendo bobagem porque sobrou dinheiro? Estou até falando de dinheiro, porque o dinheiro, às vezes, as pessoas entendem melhor. Mas, em qualquer coisa, não deu mais saúde do que queria, a graça veio, certo? E o respeito pela graça, né? Por receber esse livramento, sabe? E a organização, a cooperação do povo de Deus, para que Deus opere, é necessário. Nesse momento, Jesus usa os discípulos, né? Aí do texto. Mas agora ele está usando todas as pessoas que estão trabalhando com ele, para catequizar, para, né, levar a situação. E eu acho que nessa parte aí, o que a gente tira, para mim, entendeu? É que o Senhor Jesus, ele reconhece todas as nossas necessidades, ele sabe tudo aquilo que nós precisamos, mas nós não devemos ficar o tempo todo buscando as nossas necessidades materiais e querendo que Deus venha suprir as minhas necessidades materiais. Eu tenho que buscar também a Deus na questão de evoluir espiritualmente, buscar a salvação da minha alma, certo? Buscar uma intimidade com Deus, porque o batismo do Espírito Santo, ele vem, mas se você não alimenta, ele vai embora. Eu já tive uma vez, foi até um evento na Igreja Católica, na comunidade Shalom, que eu já disse a você que eu percebia, e participei, e um homem, um senhor já de idade, ele começou a chorar copiosamente e tal, depois de uma oração, depois de uma busca do Espírito Santo. Ele chorava copiosamente, aí ele estava tomando a injeção, o senhor está bem? Ele disse, eu estou ótimo. E eu estou chorando porque, certo? Já eu fiz uma coisa muito errada e o Espírito Santo se afastou de mim e agora, nesse momento, ele retornou. Eu voltei a ter o Espírito Santo comigo, eu vou voltar a ter a minha caminhada com Deus. E ele falou isso muito emocionado, sabe? Não disse o que foi que ele fez, também não interessa. O que interessa é que ele conseguiu, enfim, retornar, porque nós pecamos muito, nós fazemos muita coisa errada, e às vezes faz uma bobada como ele deve ter feito, e aí o Espírito Santo se afastou de vez, ele percebeu, e ele estava ali buscando, e ele conseguiu, certo? Que o Espírito Santo retornasse. Então, essa é a minha conclusão, nesse texto, que Deus nos dá o lado material, ele nos ajuda, certo? Ele mostrou, através dos discípulos da tempestade, que ele foi, acalmou, e depois o barco chegou ao seu destino, na paz, entende? Então, nós, quando tivermos um momento de turbulência na nossa vida, a gente tem que saber que, depois da turbulência, Deus vai nos levar a um momento de tranquilidade, de sossego. Isso vai se resolver, né? A Milene está querendo falar. Não está, Milene? A mãozinha aí não é para falar, Não, não? Dona Maria. Tem mãozinha levantada Tem aqui. uma mão aqui. Não é da senhora mesmo, não? Não, aqui tem Milene, não tem o rosto dela e tem uma mãozinha branca. Por isso que É eu da falei. senhora. É da senhora. Não é a minha. Deixa o mouse aí que a senhora vai ver, porque a mãozinha não fica branca, não. A mãozinha fica amarelinha.
É o mouse. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí? Não? Dona Maiana, fala aí, Maiana. Só um minuto. Tá. Até aí no capítulo 26, Versículo. Ana Maria, ou versículo 26. Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai dar, mas ele também vai cobrar. O que Jesus fez naquela época ali com os discípulos foi instigar a fé, mas porque eles já estavam vendo, eles estavam conhecendo e participando do poder de Deus, dos milagres. Eles, não sei se nesse momento aqui João não relata, mas eles estavam participando, não sei se eles já tinham ido, se já ocorreu nesse momento de Jesus enviar os 70. Os milagres que Jesus estava fazendo não era inédito. Nada do que Jesus... A única coisa que eu acho que foi inédito foi ele andar sobre as águas. Mas assim mesmo, Eliseu fez um machado flutuar. Então, uma pessoa não andou sobre as águas, mas um material pesado flutuou. Então, eles conheciam a palavra. E Jesus estava ensinando para depois cobrar. É por isso que vai ver que muitas vezes Jesus vai ser grosso. A gente tem que ficar, as pessoas ficam naquela de Jesus é só paz e amor, é paz e amor, enquanto você está vivo. Você está vivo, você vai ter a misericórdia. Hoje eu estava conversando com o Bento, e Bento simplesmente me surpreendeu. Eu estava brigando com o Antônio para variar. Aí ele falou sobre blasfemar contra Deus. Maiana, Deus só não perdoa quem blasfema contra ele, né? Aí eu parei, eu falei, moço, que ele me disse que estava lendo a Bíblia, e eu estou começando a crer que é verdade. Aí eu fui explicar tudo para ele. Não, Bento, não é necessariamente Deus, é o Espírito Santo. Ele, mas como que é essa blasfêmia? Eu falei, tá aí uma coisa que eu também não sei. Aí eu falei, ó, você dizer que Deus não presta, que Jesus é ruim, eles vão te perdoar. Mas se você falar isso do Espírito Santo, eu nem me atrevi a falar, você não vai ter o perdão, mesmo não estando vivo. Eu fui explicar para ele que o perdão e a misericórdia de Deus é enquanto o ser humano está vivo. Depois que a pessoa morre, não vai ter desculpa, não vai ter segunda chance. Se for para o inferno, vai ficar. Se for para o céu, maravilha. Aí agora chega aqui, a gente vê Jesus falar isso para esse povo. A gente sabe que Jesus é conhecedor do interior dos homens, mas ele não poupa a palavra, e às vezes a gente fica naquela de ter que escolher palavras para falar com pessoas que estão mesmo na fé. Tipo assim, de cristão para cristão, ou como o pessoal fala, de crente para crente. Poxa, você procura uma palavra mais ou menos e vai com jeito com quem não conhece, porque não conhece não tem esse entendimento. E assim mesmo, dependendo, tem pessoas que não têm paciência. E a forma como você fala vai doer, mas depois a pessoa vai raciocinar. E a gente chega no meio do cristão, tem que estar no meio de uma pessoa da fé, tem que estar escolhendo palavras bonitas, porque senão você vai machucar a pessoa. É muito cristal ao invés de cristão. E quando o Senhor Jesus chega aqui e fala, você veio, vocês não vieram por quem eu sou, mas pelo que eu posso te proporcionar, eu não vejo isso como paz e amor. Ainda que a palavra dói, independente da forma como ela é dita. Se você não estiver bem, pior ainda. Quando a pessoa não está bem, eu sempre falo, até um Deus te abençoe e a pessoa vê como uma maldição. E eu vou ser cobrada pelaquilo que eu aprendo e pelaquilo principalmente do que eu ensino. O Senhor Jesus não vai cobrar de mim o que ele não me deu. E ele disse que tudo que ele faz, eu posso fazer. Tá certo que vai depender muito da minha fé e tem umas coisas que eu não sei se eu tenho fé para isso. Mas eu também não julgo quem tem, nem quem não tem. E até nessa questão de julgar, eu vejo e falo, eu não estou julgando. Como o Senhor Jesus disse, ele julga da forma que ele ouve. Uma multidão que estava ali, estava procurando ele para encher a barriga naquele momento. O problema é que a gente quer que Deus resolva os nossos problemas de agora. A eternidade, a pessoa não pensa muito nisso até que está numa situação de vida ou morte. É como se a eternidade pudesse esperar. Na hora que o desespero vem, que o problema vem, o desespero toma conta da pessoa.
E é difícil, mas a gente sabe que o Espírito Santo está aqui para nos fazer reacionar, para nos dar domínio próprio, fazer pensar, porque quando ele chega e fala, como é que a gente vai alimentar esse povo? Você para e pensa. O outro chegou perto, tinha tudo para tirar um 10, mas assim mesmo ainda andou mais uma léguazinha. Você conhece as escrituras, naquela época já era por obrigações deles conhecer, teve a multiplicação dos pães, das espigas de milho, teve a multiplicação da farinha e do óleo, se eu não me engano, do azeite. Então, não é falta de milagre, é que a pessoa só vê o que ela quer, a pessoa só lembra do que é conveniente. E, geralmente, as pessoas não vão pelo que Deus é, pelo que Deus pode proporcionar. Elas esquecem que tem uma alma, que vão prestar conta dessa alma, e, às vezes, a gente se omite, a gente vai ser culpado também, porque está vendo a pessoa se perder e não faz nada. Ele mostrou que, independente da situação, no momento mais difícil, é que vem aquela oportunidade da gente glorificar o nome de Deus. E a importância da gente também ter a nossa comunhão com Deus, porque o Senhor Jesus sempre fazia isso, ele saía, se afastava da multidão para ir falar com o Pai e para ouvir o que Deus tinha para falar, porque muitas vezes a gente dobra, pelo menos eu posso falar por mim, às vezes eu dobro meu joelho simplesmente e começo a falar com Deus e paro para escutar, porque Deus fala, quando a gente se cala, Deus fala. Ele fala no coração, vem uma lembrança, vem um pensamento, você lembra de uma pregação, e Deus ele vai falar com você. Só que no dia a dia a pessoa só quer falar e não quer ouvir o que Deus tem para dizer, não quer aprender. Porque muitas vezes eu estou aqui, se Dona Lília chegar para cobrar alguma coisa de mim, é porque chegou o momento. Eu vi que ela fez, ela me ensinou a fazer, e eu não faço por quê? Porque não prestei atenção, porque talvez também não possa estar maduro o suficiente para aquela situação, mas uma coisa é certa, sempre vai vir essas cobranças. E quando essas cobranças chegar, qual vai ser a desculpa que eu vou dar para Deus? Eu não vou ter desculpa. Esse povo aqui não vai ter desculpa. Eles viram tudo, eles estavam vendo sinais, estavam vendo milagres e queriam viver o momento aqui e agora. E isso aqui faz a gente pensar na eternidade, porque ninguém está sujeito de cair. Sou melhor do que os outros? Não sou. Eu estou sujeito a cair como qualquer um, mas se eu prestar atenção nos sinais, saber que Jesus está provendo, que Jesus vai prover, vai ser mais difícil para o diabo me derrubar. E, de acordo com o que eu vivo, eu prego para os outros. Porque eu, sinceramente, não tenho coragem de falar para a pessoa fazer uma coisa que eu não faço. Beleza. Mais alguém, Teixeira? Não, eu só queria colocar assim, na verdade, como o Maiana disse, deveria ser assim. Deveria ser que entre nós conseguíssemos falar e não nos magoar. Mas, na verdade, você e todo mundo aqui conhece pessoas que se afastaram da igreja porque um pastor, um obreiro, um padre, ou alguém da igreja lhe disse alguma coisa. Sabe? Ele não entende que aquela pessoa ali é uma pessoa humana, né? E que, de repente, chegou para você e falou de uma forma não muito delicada, entendeu? As pessoas têm muita reação à questão de autoridade, tudo acha que quem é essa pessoa para me dizer alguma coisa. Então, justamente porque a gente está num plano de salvação, num plano de religião não, de igreja, eu, pelo menos, quando eu vou falar dessas questões, eu tenho muito cuidado, porque eu não quero que ninguém se afaste por uma má palavra. Agora, eu concordo com o Maiana, tem que ser dito. Porque, como eu falei, né, que aquela questão, esse é o profeta, o reconhecimento de Deus, lá naquele versículo, as pessoas que estavam dizendo isso. Mas Jesus, aqui no versículo 26, ele
dá realmente uma chamada. Ele chega e como ela falou, ele não chega soprando ferida, não. Ele chega e diz, você está aqui, é para correr. Inclusive, no versículo 27, ele continua dizendo, trabalhar. Vai trabalhar. Você está aqui para pegar só comida? Não é isso. Não é isso que eu estou querendo aqui. Mas é porque é próprio do ser humano. Quando ele encontra uma facilidade, ele fica procurando essa facilidade, entendeu? Ele se acomoda. Por isso que as pessoas dizem, não dê tudo, faça com que a pessoa também busque, porque se você não faz, se você dá tudo a uma criança, essa criança ela não vai amadurecer, ela não vai saber buscar as coisas, entende? Quando os pais suprem todas as necessidades dos filhos, eles pensam que eles estão sendo bons, mas eles não estão. Eles não estão ensinando os filhos a enfrentar as dificuldades. E ele vai ter dificuldade. Vai ter, porque todo mundo tem. E a gente tem que ensinar isso às pessoas, sabe? Bom, o que eu tirei daqui, eu já falei, né? A questão de que a gente tem que ter a certeza do suprimento de nossas necessidades terrenas e também a certeza de que nós temos que buscar a nossa vida espiritual. Além disso, a gente vê pela ação de Jesus que o que Deus quer, como ele faz, ele prepara as pessoas. Então, ele continua assim, ele continua usando pastores, obreiros, servos, para nos preparar para receber o milagre. Muitas vezes os pastores dizem isso, você ainda não recebeu porque Deus sabe que você não está preparado. Você ainda não está preparado. Milene quer falar. Essa linha que a senhora falou da preparação é justamente o que eu vejo nesse capítulo. O Senhor Jesus estava preparando as pessoas para o que ele ia falar do pão da vida, que ia chocar, que ia como a gente viu, duro de se ouvir, que muitos não compreenderam, mas ele tentava despertar a fé e abrir os olhos espirituais para aquela compreensão. E hoje acontece a mesma coisa. Como a senhora está falando, então, os pastores, todos nós que levamos a palavra, que tentamos ensinar o que a gente está vivendo, a gente está fazendo como se Jesus fez naquele momento, a gente está ensinando para abrir os olhos espirituais, porque quando os olhos espirituais estão abertos, acabou. Você compreende aquilo com uma simplicidade, se torna algo simples. Quando o outro está do seu lado e não consegue compreender aquilo, você fica sem entender, porque o que faz você tornar você compreender o seu Jesus e compreender a palavra, até lembrar, como a Ana vem falando, aquelas pessoas, elas tinham que conhecer a palavra, tudo, mas se os seus olhos espirituais não estiverem abertos, se sua fé não estiver queimando, acesa dentro de você, você não vai lembrar de nada disso, não vai nem passar pela sua mente, aquela passagem não vai ter nenhum significado para você, porque você não está com o mais importante vivo dentro de você, que é a fé. Beleza. E agora, mais alguém? Alguma coisa? Dona Maria, indica aí alguém para fazer a oração. Maiana. Ok. Gente, só uma coisa, viu? Desculpa aí qualquer coisa, não sei se eu Senhora foi 10, Dona eu Maria. me esforcei, viu? A senhora arrebentou. Obrigada. Vamos lá aí, Maiana. Vamos orar. Estou esperando a próxima. Fique tranquila que vai ter outra. 26. Sério? Sério. Maiana, pode orar, Isis? Pode. Ora aí, Maiana. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos, meu Pai, porque o Senhor fala de encontro à necessidade de cada um e expande o entendimento que a gente já tem. Então, que dentro de nós haja essa humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas debilidades e as nossas fraquezas. Que, como disse o teu servo, meu Pai,
que quando a tua palavra tiver que nos disciplinar, que nos discipline. Não importa a forma como o Senhor vai falar. O que não pode acontecer é que nenhuma de nós aqui venha se perder. Que se isso acontecer, meu Pai, o Senhor nos traga de volta para o teu caminho. Que a nossa mente, o nosso alvo, assim, nossos pensamentos estejam focados no Senhor e no caminho da tua salvação. E que nessa longa estrada a gente possa trazer o máximo de pessoas junto com a gente. Meu Deus, que o Senhor venha levantar quem estiver caída, que o Senhor venha dar forças, meu Deus, a quem estiver fraca, que o Senhor venha nos fortalecer não somente o físico, mas o nosso espírito, porque se o nosso espírito estiver forte, meu Deus, não vai ter mal que nos derrube. Não permita, meu Pai, que o orgulho venha tomar conta dos nossos corações, da nossa mente, que venhamos viver em função de servir e não ser vistas por ninguém, mesmo sabendo que é impossível não te servir e não ser notada, mas que possamos prestar para o Senhor uma adoração de qualidade, um culto racional e verdadeiro, sincero, meu Pai. Que a tua palavra venha estar guardada dentro da gente e que ela venha continuar frutificando, meu Deus, que possamos dar muitos frutos, que os frutos do teu Espírito venham ser visto na gente, que possamos ser instrumento em tuas mãos. Pai, conta conosco para fazer a tua obra, para levar a tua palavra, para fazer milagres que tiver que fazer aí na vida das pessoas. Que possamos, meu Pai, ser usada pelo Senhor, onde o Senhor nos colocar. Que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, que o Senhor venha cuidar dos nossos amigos, que principalmente, meu Pai, abençoa os que nos perseguem, aqueles que se deixam ser usados pelo diabo para nos atingir. Tenha misericórdia deles, meu Pai, porque se nós que estamos sendo afligidas e atacadas por eles estamos perdoando, por que que o Senhor não vai? Então, cuida dessas pessoas, coloca dentro deles o entendimento de que o Senhor os ama também, que da mesma forma que o Senhor nos salvou, da mesma forma que o Senhor tem estendido as suas santas e poderosas mãos nas nossas vidas, o Senhor também quer fazer na vida de todos, meu Pai. Abençoa a tua obra, abençoa os bispos, pastores, abençoa os teus servos, meu Deus. Que o Senhor acrescente aquilo que faltou. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Obrigada por tudo. Amém e graças a Deus. Amém. Então, por hoje é só, pessoal.